Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, quero aproveitar e explicar para vocês, quem estiver assistindo pelo aplicativo da Rádio Tropical Web Brasil, pode assistir pelo site www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E caso você esteja assistindo pelo site, você pode baixar o aplicativo da rádio no seu celular. E eu peço a vocês, se possível, que entrem nas redes sociais da Rádio Tropical, no Instagram, no Facebook, curtam, deixem seus comentários, suas mensagens. A gente vai ficar muito feliz em saber o que vocês estão achando do nosso programa. E se você perdeu algum programa ou quiser assistir novamente algum programa, você pode acessar a plataforma do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Todos os programas estão lá à disposição de vocês. E se vocês quiserem deixar alguma mensagem, fazer alguma pergunta, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp da rádio, 219-7159-1211. Bom, quero começar aqui falando para vocês que hoje é o aniversário da minha filha Marina Barbosa. Estou muito feliz, ela está fazendo 23 anos. E nesse último domingo, ela correu a corrida Desafio da Petrobras, 5 quilômetros, e ganhou o troféu de segundo lugar, um presentão de aniversário. Estamos muito felizes com a conquista dela e com todas as conquistas que, graças a Deus, ela vem ganhando, recebendo nesses últimos anos, na corrida, na natação, no beach biathlon, e também ela está se formando agora, em meados agora do ano, no mês de julho, se formando em Educação Física pela UFRJ, e tudo isso que ela vem conquistando faz parte do esforço, da dedicação e de fazer o que ela gosta, porque eu acho que é importante. Quando a gente faz o que a gente gosta, tudo flui mais facilmente. Bom, eu quero explicar para vocês também que, infelizmente, a nossa convidada, Denise Custódio, ficou presa no engarrafamento. Hoje está chovendo bastante aqui no Rio de Janeiro. O clima está muito feio, chovendo em muitos bairros da cidade, e ela, infelizmente, não conseguiu estar presente aqui com a gente. Mas eu quero falar para vocês que nós estamos aqui com a apresentadora do programa, Vânia Pérez, né? A queridíssima Vânia Pérez, que apresenta o programa dela toda terça-feira, antes do meu programa, das 16 horas às 18 horas. Então, se vocês quiserem assistir ao programa dela, eu super recomendo. É um programa que está assim, bombando bastante, né? As pessoas estão gostando demais. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, Vânia, agradeço a sua presença, muito feliz de você estar aqui no programa. Vamos ter aqui a honra de conhecer a história da Vânia, que é uma apresentadora nova aqui da Rádio Tropical Web Brasil. Eu quero, primeiramente, agradecer por você, por estar aqui, por esse momento no programa Conexões, agradecer a todos os ouvintes que estão aí, espectadores, né? Falar um pouquinho de mim, assim, é um pouco difícil, né? Eu venho nascida, meu pai e Não, minha vamos mãe... para o intervalo primeiro, é Vamos. só para apresentar você, a gente já volta. Sim, sim. A gente vai agora ouvir a música Wave, e também conhecida Vou Te Contar.
de Tom Jobim, música de Tom Jobim, lançada em 1967. Então a gente vai escutar essa linda música. Nós estamos no mês dos namorados, no mês de junho, também mês da Copa, de festa junina. No último programa, a gente escutou forró, né? Escutamos duas músicas muito bacanas em homenagem às festas juninas. E hoje a gente vai escutar as músicas em homenagem ao mês dos namorados. E a gente já volta para escutar a história da Vânia Pérez. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então, nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Bom, Vânia, agora a gente quer conhecer a sua trajetória, qual é a sua formação, como que você chegou aos dias atuais, como cantora, pastora, apresentadora, né, do programa Vânia Pérez. Conta pra gente. Então, assim, para começar bem, eu tenho que falar dos meus pais, né? Meu pai era cantor, compositor, minha mãe professora, né? E eu fui criada pelos meus avós. Meu avô trabalhava na Central do Brasil e minha avó era uma nona. Então, na minha família estava muito envolvida em música. Então, eu fiz, né, ali fui criada entre a igreja evangélica e a católica, né? A minha avó paterna era candomblessista, né? Minha avó materna era católica e o meu avô era evangelista da Igreja Assembleia de Deus lá em Então você Queimados. tem um grande conhecimento, Tem. né, dessas religiões todas. Tenho. E, assim, aprendi muita coisa com meu avô, porque meu avô fazia parte de vários movimentos sobre o afro. Então, a gente sempre teve uma cultura de aprender sobre os escravizados, sobre o valongo, que hoje nós temos no Rio de Janeiro, mas quando eu era criança não tinha, porque aterraram aquilo tudo, e quando escavaram é que conheceram hoje, né? Então, assim, sou formada em teologia, né, e em jornalismo. Eu fiz jornalismo e fiz na parte que eu digo religiosa, eu sou professora de teologia. Então, assim, gosto muito do que eu faço. Mas assim, você escolheu, teologia Eu e quis, eu tinha uma curiosidade muito grande pelo Egito. Então, eu sempre gostei muito de estudar ali Moisés, José, né, para saber toda aquela trajetória do povo, do judaísmo, como nasceu o judaísmo. Então, eu tinha muita ligação com isso. eu gostava muito também de estudar o Egito, a Grécia, Isso, as pirâmides do Egito, sim, Quéoplis, Miquerinos, eu esqueci, tem uma terceira também, tem essa Queópolis, Queópolis, e Quéuflo e Miquerinos, não é isso? sim. Então, assim, eu tinha uma coisa assim, uma ligação muito grande com o José do Egito, né? E depois com Moisés. Mas a minha parte, que eu olhava muito, era a parte das mulheres.
porque tanto que eu faço um movimento dentro da igreja evangélica, dentro do cristianismo, sobre feminilidade, que é o que? As mulheres da Bíblia. Mas, em geral, as pessoas falam muito de Ruth, Esté, Débora, e eu procurei falar de Joquebede, mãe de Moisés, né, e de Zípora. Então, assim, que era muito importante a força dessas mulheres na época. E eu era muito ligada, aí fui fazer teologia. E ali fui estudando, né, no seminário, né, um beijo para o reverendo, né, reverendo Dutra, todo o pessoal do Seminário Unidos, né, eu faço parte do conselho ali de pastores e faço parte da Clatem, que eu sou escritora, então eu faço parte lá. E lá eu fiz, né, jornalismo junto, né? Nós trabalhamos ali bastante. Fiz um jornalismo para ser voltado mais para o Na cristianismo, é. para buscar mais isso que eu não tinha tanto. Mas é bacana essa parte que você contou, que você estuda as religiões, mas em relação às mulheres, é Mais isso? as mulheres. Porque, assim, hoje eu tenho estudado um pouquinho, sobre espiritualidade, e daí é impressionante como as mulheres, né, antigamente, na época do Egito, da Grécia, até na África, as mulheres tinham uma importância enorme, elas eram consideradas Sim, divinas pela espiritualidade, elas tinham uma força muito grande tinha uma na força. sociedade. Tinha, e tanto que na Itália até hoje nós temos as nonas, que são referências de família. O que acontece? Procurou Constantino tirar essa voz feminina. Quando ele começa a fazer a tradução, ele começa a colocar as mulheres muito como bruxa, as mulheres, porque faziam chá. Você imagina você fazer um chá, você era uma bruxa, estava com uma dor, ia fazer um chá, uma compressa, era bruxa. Então, isso veio assim, é muito recente. A gente está falando de 300 anos, entendeu? A gente não está falando de 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Então, nós estamos falando de mulheres que têm uma importância muito grande dentro da narrativa do judaísmo, que nós sabemos, se um filho é filho de uma mulher judia, ele é judeu. Mas se ele é só do pai ser judeu e a mãe não, ele não é considerado judeu. Então, esse ditado, filho das minhas filhas, meus netos são, e filhos dos meus filhos serão ou não, é algo que vem lá atrás do judaísmo, não é só uma falácia, é algo que vem deles, e eu passei a estudar sobre isso, estudar sobre as mulheres, e aí eu cheguei até a buscar, eu digo a nossa época, que seria a era de Paulo, porque muitos pregam o Evangelho, o Novo Testamento, ele fala ali de Paulo, mas as pessoas, quando falam de Paulo, esquecem das mulheres que estavam ali. Então, nós temos a igreja de Filipenses, que é a igreja de Filipe, na cidade de Filipo, que é na Grécia, que é na casa de Lídia. Lídia se converte com Paulo. Então, nós temos ali Lídia, nós temos Priscila, temos Febe, Flávia. Então, temos, assim, um número menor de homens e um número maior de mulheres. Só que não colocam isso para que as pessoas venham entender. Na verdade, na história, acabaram calando as mulheres. As mulheres foram sendo apagadas. Sim. Muitas foram totalmente Da apagadas. história. E quando a gente Eu mesma, a minha tataravó é negra, ela veio da África e ela não está na história. Ela foi casada com meu tataravô, que fundou Itaiatuba, no Pará, né, lá no Pará. Tem o nome dele, tem o nome dos filhos dele, não tem o nome da minha tataravó. E eu vou pesquisar isso. Eu acho que eu me sinto agora no dever de pesquisar a origem dela. Tem que pesquisar por quê. Então, a minha parte, quando eu falo da família, isso vem muito da minha família, porque meu avô contava quem foi a avó dele, quem foi a mãe dele. Então, o meu avô, ele tem a parte dos avós dele que foram escravizados no Brasil e a mãe dele era indígena, né? Então, assim, meu avô, as irmãs do meu avô fez uma grande luta, né, pelos direitos, né,
dele e dos meus primos, em que nós, como descendente, né, conhecemos a história. E quando você conhece a história, fica muito mais fácil, sabe? Então, assim, eu busquei o jornalismo por isso, por essas pesquisas, para aprender muito mais sobre as religiões, o nascimento de religiões, de várias frentes religiosas, e nisso eu fui aprendendo. E muito bacana você começar a contar a sua história falando, para falar da minha história, eu tenho que falar dos meus pais, dos meus avós. Sim. Eu estou começando a escrever meu terceiro livro, os 2 primeiros foram como coautora, mas agora eu estou escrevendo um livro solo, minha autobiografia, e eu disse para o meu mentor, que é o editor do livro, que eu queria começar falando dos meus pais, porque para falar da minha história eu tenho que falar dos meus pais. Sim. Então você começou muito bem a sua história. Parabéns. Porque, assim, você tem que ter uma essência. Então, a música nasce na minha vida como? Meu avô era músico, o tio dele era músico, né? Meu pai era cantor, meu avô, por parte de pai, cantava bolero, né? Então, Nossa, que assim, maravilha! então eu nem queria cantar, porque eu achava a voz do meu pai maravilhosa, a minha era o mínimo perto da voz do meu pai, né? Minha mãe também, que é um soprano maravilhoso, e minhas tias cantam muito. Então, a minha família é muito ligada com música. Então, quando eu gravei o meu primeiro CD, lá em 2004, 2006, e hoje não existe mais CD, agora é tudo na plataforma. Minha música está Verdade. aí. Jerusalém está nas plataformas digitais, né? Você vai lá, Pastora Vânia Pérez, Jerusalém, vai encontrar minha música, inclusive o clipe que está nas plataformas, no YouTube. Então, é só ir lá e ver. Então, eu tenho outras músicas, sou compositora, gosto muito de escrever, faço trabalho social. Faço um trabalho social que não tem nada a ver com religião. O teu estilo com música é Eu canto blues e jazz. blues e jazz? E eu gosto muito, gosto de Aretha Franklin, Kiki Frank, que é o moderno, né? Mas gosto de várias músicas americanas e brasileiras também, que eu acho assim, o Brasil ele tem Uma uma diversidade. diversidade enorme de músicas, né? Principalmente o samba, a raiz do samba, né? Meu avô tocava cavaquinho, bandolim, a minha família é muito ligada no pandeiro, no samba, até eu brinco e falo, ó, a gente tem que saber sambar, porque carioca tem que saber sambar. Então, assim, é uma essência da música na minha vida. E depois eu comecei a ir para programas de televisão, mas eu com 18 anos, 15 anos, né? 15, 16, 18 anos, eu participei de vários programas de rádio e eu fiz parte ali de 88, né? Das Diretas Já. Então, fui muito para a rua, fui muito para a rádio e depois tive o prazer de fazer rádio com Carlos Ramiro, né? Nós fazíamos a rádio carioca, o programa era aberto, o programa do Padre Marcelo Rossi, e eu já era pastora, mas eu já fazia esse programa de rádio Mas junto com assim, ele. mas quando que você decidiu ser cantora? Você falou que a tua família, teu pai cantava, tua mãe, Então, teu avô, mas quando você decidiu ser cantora? olha, isso é um ponto assim muito difícil, que aí eu tenho que dar um testemunho, que eu tive câncer na minha adolescência, com 15 anos eu tive um câncer. E depois eu voltei a ter um câncer, minha filha estava com 5 anos, né? E eu tive um câncer na tireoide. E quando eu tive esse câncer, eu perdi a minha voz completamente. Nossa, Eu não podia falar. E aí eu ia em vários lugares, oração, sabe? E um dia eu entrei numa igreja na Tijuca, numa Assembleia de Deus, e tinha uma irmã que tinha vindo de um outro estado pregar. E eu não podia falar, eu estava sem voz. E ela chegou e disse para mim que se eu aceitaria cantar, se eu ia aceitar louvar, a cantar, porque Deus, ele tinha me dado o dom de cantar e eu não tinha voz. E ela disse para mim: você está sem voz, então você acena com a cabeça que a partir de hoje você vai cantar. E meu Deus. eu acenei com a minha cabeça. É, hum, naquele dia à noite, minha voz voltou.
E aí eu fui e cantei vários hinos em homenagem ao meu pai. E depois de anos eu fui gravar o meu primeiro CD. Mas eu comecei a cantar aquele hino. Meus filhos gostam muito, né? Que é Deus enviou seu filho amado. Eu gosto de cantar também Segura na Mão de Deus. Ah, eu gosto, porque São assim, hinos ecumênicos. eu participei Hum. de grupos de jovens, Perseverança, fiz o Aham. catecismo, Perseverança na Igreja Católica e grupo de jovens aqui no Rio de Janeiro, porque eu vim de Belo Horizonte para cá. Então, eu participei do grupo de jovens da Imaculada Conceição e da Santo Inácio. Sim. E eu gostava muito de cantar. Eu cantava no coro, que sozinha eu não canto, não, mas no coro eu cantava. E eu gosto muito dessa música Segura na Mão de Deus. E o que eu faço? Eu não sei, eu digo que é um dom. Eu pego a música e canto diferente. Então, tinha um pastor, que é o Paulo César Brito, da Maranata. Eu fui fazer encontro de casais em Xerém, passei a fazer parte dos Canarinhos, e lá eu cantava. Aí no meu primeiro, eu sou a primeira pastora, né, a fazer um show no bairro 8000. Então, em 2004, Em Ipanema? não, fiz no da Barra da Tijuca, bairro 8000 ali da Barra da Tijuca, foi o primeiro, né? E de frente à praia. Na verdade, eu ia fazer na Toca da Traíra, só que não tinha alvará para tocar música. Toca da Traíra na Barra. Na Barra. Aí o bairro 8000 era ao Mil, lado. E exatamente. aí nós fizemos ali. Quem apresentou foi a Dona Celeste Maria, que eu cantava muito no programa da Dona Celeste. Dona Celeste, um beijo para você. Então, assim, me incentivou muito. E a minha forma de cantar por exemplo, eu peguei Segura na Mão de Deus e eu canto assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Bacana, Então, bacana. assim, Diferente, diferente. eu mudo, eu trago para um jazz, para um blues de bar, entendeu? Então, O que eu cantava era assim: segura na mão de Deus, do decante. segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. E eu modifiquei essa, também modifiquei uma outra que é cantada muito em ceia, né? Que é foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos se abriram, e agora eu me alegro na sua luz. Gosto Bacana, muito, bacana. gosto muito. E também você começou com uma música que eu cantava nos Canarinhos, de Tom Jobim, Wave, e cantava muitas outras músicas que eu gosto. E eu passei na escola de música, né? Autodidata, passei com 10, cantando e tocando. E hoje eu não gosto muito de tocar, não, mas eu toco, ainda arranho algumas coisas, que eu toco guitarra. Então, eu gosto, porque eu gosto de blues e de jazz, eu gosto de dançar, gosto de soul, então é muito Gosto de bom. bossa nova, Eu porque gosto também, né, não, também gosto. Vinícius Gosto, e Tom Jobim. eu gosto de Elis Regina, sabe? Eu gosto de Sim, Gilberto amo. Gil, Também né? gosto. Muitas músicas escritas por Tom Jobim, cantadas por outros cantores, que fizeram sucesso nos Estados Unidos. Inclusive, eu quero mandar um beijo para o povo dos Estados Unidos, para minha amiga, que não está entre nós, mas para o filho dela, que a Cleo foi que levou o Tom Jobim para os Estados Unidos. E a Isa Braga, elas trabalhavam e elas faziam essa ponte na época, né, que a gente está falando aí de muitos anos atrás, e elas levaram muitos outros cantores brasileiros para os Estados Unidos. Então, assim, eu gosto de música e são coisas que eu tenho comigo, assim, a música é vida.
Ah, eu também acho. A música é vida. Eu não sei Quando cantar, mas eu gosto de ouvir. Não, a gente tem que ouvir música. Música é algo que é maravilhoso aos ouvidos e à alma. Sim, sim. Se você estiver para baixo, ouvir uma música, você já começa a melhorar o seu astral. Eu tenho uma prima que, quando ia mudar as coisas, fazer obra na casa dela, ela botava o som bem alto, porque ela dizia: a música me dá ânimo, me dá inspiração. E a música dá inspiração, a música Não, quando é eu era inspiração. criança também, minha mãe colocava a gente para limpar a casa aos sábados, e ela tinha lá todos os discos de novelas, ela adorava música também, e tinha a nossa vitrolinha, então a gente colocava, principalmente Roberto Carlos, a gente colocava ali na vitrola e a gente limpava a casa toda ouvindo música, todo mundo dançando e arrumando a casa. Era hábito. A minha mãe é fã do Roberto Carlos, então eu digo que a minha mãe sabe cantar todas as músicas do Roberto Carlos e o pensamento. Então, isso foi uma parte da minha vida, e ali eu começo a fazer rádio e me Mas interesso rádio, mais. quando você começou a fazer rádio, você como? Como apresentadora, Eu fazia um como... quadro dentro do programa do Carlos Ramiro, que era de esporte. E eu estava sempre ali falando das comunidades, trabalho social no Rio de Janeiro. E depois também comecei a fazer parte do programa da Dona Celeste Maria, levando o projeto social, que é os vestidos de noiva, que eu visto noivas para casamento, né? Esse é o meu trabalho social, onde as noivas elas dão uma pequena taxa para lavar esses vestidos. Hoje eu já casei para mais de 13.000, né? Já vesti para mais de 13.000 noivas, entre Brasil, Estados Unidos, Portugal, Brasil inteiro. É Não posso bacana. nomear um lugar do Brasil, porque os meus vestidos, eu fui celebrar casamento, que eu sou celebrante de casamento, em vários lugares. Então, casamento eu faço há 35 anos que eu visto noiva. Antes de eu casar, eu já vestia noiva, e maquiava e penteava. E depois que eu casei, cresceu muito mais esse trabalho com a ajuda do meu esposo. Então, eu digo que eu não posso deixar de falar da minha mãe, dos meus avós que me criaram, meu avô Manuel e Jacinta, ali de Queimados, que são muito conhecidos, meu tio, pastor Peregrino Pereira Rodrigues, pastor José Quintino, que tiveram uma história de projeto social, de atendimento às pessoas, que para mim foi a minha escola. Ali foi a minha escola, os meus tios e os meus avós. E quando eu chego para apresentar programa, ali a minha professora foi a Dona Celeste Maria. Eu tinha um quadro no programa dela, estava sempre lá cantando, apresentando o meu trabalho social, ao qual cresceu muito, e o meu CD também. A Dona Celeste, eu fiz a estreia do meu CD no programa dela, ela apresentou o meu show no Bairro 8000, depois eu fiz outros shows. Hoje eu já fui para Portugal, para os Estados Unidos, não só fazer casamento, mas também cantar e levar a palavra de Deus. Então, hoje você continua cantando Continuo. em restaurantes, em Em palcos, igrejas. Sim, sim. Estou para fazer um show, e assim que eu fazer, eu vou anunciar. Que a gente está para fazer um show, meus primos são todos músicos. Então, fala para os nossos ouvintes os seus contatos, redes sociais, para eles poderem te acompanhar. Então, entra lá no meu Instagram, @cantora Vânia Pérez. Ali, quando você entrar no meu Insta, você vai achar já minhas outras redes sociais, onde você vai encontrar meu clipe, as plataformas que estão as minhas músicas, e também agora eu estou abrindo um Insta só de trabalho da rádio, principalmente da Rádio Tropical, que a gente tem recebido várias pessoas aqui maravilhosas. A rádio também me recebeu de braços abertos aqui, através da Luciene e da Romina, que vieram aqui dar uma entrevista, né? E ao qual me trouxeram para cá. Foi assim que nós chegamos até a Rádio Tropical. A Luciana abraçou a ideia, na verdade, da minha filha, e nós estamos aqui, eu e Ariel, fazendo esse programa de entrevista, de
colocar a sociedade a par dos seus direitos. É um programa para a família, é um programa que a gente dá uma palavra de fé, mas a gente leva a interação para que as pessoas venham saber como funciona, né, o Estado de Direito de cada uma pessoa aqui no país. E, assim, é o que eu procuro fazer, levar informação, abraçar as pessoas, né. Eu quero também aqui no seu programa já aproveitar para mandar um beijo, que eu esqueci de mandar para o pessoal do, Churrasco Tchê, né. O Churrasco Tchê, um beijo para vocês que estão me assistindo agora no Conexão. Programa Então, no Conexões que programa Transforma. Conexões que Transformam. Então a minha vida, ela vem sendo transformada a cada dia, sabe. E hoje eu me vejo muito mais madura, por mais que eu já tenha apresentado outros programas, já estive em outros programas, já estive na Rádio Bandeirantes, já estive na Rede TV com a Dona Celeste, já estive com a Eliana Ovalle no programa Antes e Depois, cantei, porque eu canto em hebraico e aramaico, e eu estive apresentando na hebraica o Dia da Irishimama. Então, assim, para mim é inspirador. Eu até falo, né, eu me vejo uma menina olhando para mim hoje. Ah, eu também me vejo. Me vejo uma menina olhando para mim hoje. E você falou que você tem esse projeto social que você veste noivas, não é isso? Sim. Mas você tem outros projetos sociais? Tenho. Eu e meu esposo temos, né, de estar abraçando algumas pessoas que têm dificuldade do aprendizado, principalmente meu esposo, ele que foi professor, coordenador de curso na Veiga de Almeida. Meu esposo é engenheiro e é professor de engenharia eletroeletrônica. Então, Eu fiz assim, o técnico também, eletrônica, telecomunicações, engenharia eletrônica e telecomunicações. Eu trabalhei 30 anos na área técnica, na área de telecomunicações. Então, assim, meu esposo, ele trabalhou, hoje é aposentado, trabalhou em Furnas e concursado, né? Fez concurso em 1974. E hoje é aposentado, foi professor da Veiga de Almeida, aposentado como professor e coordenador de curso lá. E ele procura ensinar as pessoas, dar uma aula particular para algumas pessoas que vão fazer vestibular, que vão, sabe, tentar alguma coisa. Eu dou muito aconselhamento. E o meu outro projeto social, que eu acho que é muito importante, foi o do câncer, porque eu sempre fiz palestra sobre câncer de mama. Eu tive uma tia que teve câncer de mama, tia Célia. Minha mãe teve também. Então, eu comecei com esse projeto há muitos anos atrás e me filiei à Cruz Vermelha quando eu era adolescente. Eu tinha 12 anos e eu fiz parte dos jovens da Cruz Vermelha. E ali eu aprendi a fazer palestra, fiz as primeiras feiras de ciência na Baixada Fluminense, né, em Queimados. Né? Eu não nasci em Queimados, mas meus avós são de Queimados. Eu morei em Queimados até os meus 15 anos de idade. Depois vim morar no Rio de Janeiro, né, com a minha tia, com meu tio. Perdi meu pai muito nova e nós viemos morar aqui na Rua Paissandu. Então, quando você começou a cantar, o teu pai já não estava não, ele com não você. estava aqui. Eu creio que da onde ele estava, ele se ficou orgulhou feliz, muito, ficou com muito certeza. Feliz. Eu conheço todos os amigos dele. Para as pessoas que estão me vendo, vai dizer, mas como ela é pastora? Eu quero dizer que meu pai era da igreja, meu avô era da igreja, e meu avô tocou com vários compositores e cantores da Mangueira. O meu pai, nosso vizinho, era o Neguinho da Beija-Flor, né, o Antônio. Que bacana. Então, Neguinho da Vala, na verdade, não era uma vala, era um riachozinho, uma nascente que passava no nosso portão e tinha uma tábua, né? Na época tinha aquelas madeirinhas assim para a gente passar, e ali tinha o Neguinho jogou muita bola com meu pai. Então, assim, bem dizer, o Neguinho me viu nascer, porque ele era amigo do meu pai de adolescência. Então você viveu muito samba. Vivi e gosto de samba. Vivi e gosto de samba. Gosto muito de samba. E torço muito. O pessoal fala, você é Beija-Flor de Nilópolis. Eu falo, não, eu sou Neguinha Beija-Flor. Mas em relação ao seu projeto,
solidário em relação ao câncer. Hoje você Faço palestra, faz palestras. eu peço muita ajuda ao Laço Rosa por causa das perucas, porque muitas pessoas precisam da peruca, há uma necessidade, principalmente os adolescentes, e nisso eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, e na época que eu fui nos Estados Unidos, houve a morte do John, que é o Setembro Amarelo hoje. E aí eu trouxe a palestra do Setembro Amarelo sobre a tentativa de suicídio. Então, eu faço palestra hoje do Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, e o principal, ao qual eu já até sofri uma perseguição, foi o Agosto Lilás, porque eu dou voz para aquelas mulheres que não têm voz para falar na sociedade. Mulheres que passaram e que passam, por incrível que pareça, sabe? Assim, dentro da igreja, é o local que acontece muito abuso e não é falado. Muitas mulheres são com certeza, coagidas, com certeza. apanham do marido, literalmente, eu estou falando porque eu trabalho e trato de mulheres assim. Eu tive mulheres dando depoimento para mim. Na igreja que eu faço parte, em Pindamonhangaba, eu fiz o Agosto Lilás, eu faço, em geral, essas palestras numa faculdade, lá em Pindamonhangaba, faço aqui no Rio de Janeiro também, já fiz em Curitiba, mas em Pindamonhangaba foi assim, um lugar que eu me surpreendi, porque quando eu sentei, que eu comecei a ouvir e a falar na palestra, que eu tive uma irmã da igreja que ninguém sabia, que teve uma tentativa de um suicídio, que ela está falando no Setembro Amarelo, e ela começa a falar o motivo daquela tentativa de suicídio, que foi o espancamento, o estupro, a forma que o marido tratava ela, e ela teve 4 filhos. E assim surgiram na minha igreja várias outras mulheres. E para o meu assim desespero, e para minha decepção é saber que existe esposa de pastor, que é conhecedor da palavra, que leva a palavra, que está ali no púlpito, que está ali para tratar deveria de pessoas. acolher, deveria orientar, e pelo contrário, faz com que a pessoa fique com medo. Isso, ameaça, troca de olhares, mulheres que têm medo de falar quando o marido olha para ela. Então, assim, isso não deve acontecer, isso não deveria acontecer, porque na minha família sempre foi muito exaltado a mulher. Porque Deus está em Lucas 8, para todos que possam pegar a Bíblia e olhar, em Lucas está lá escrito: benditas sois vós entre as mulheres. A oração de Maria, que Lucas faz a Maria. Então, é interessante, bendito é o fruto do vosso ventre. Então, se não fossem as mulheres, não geraria, eu não estaria aqui se não fosse a minha mãe, e se não fosse a sua mãe, se não Sim, sim. fossem as nossas avós. Então, na minha família sempre foi respeitada essa figura. Minha avó era uma mulher muito forte, italiana, descendente de italianos, e a minha avó ela passou algo para a gente, para que nós venhamos ser forte, de impor as nossas questões e a nossa profissão, aquilo que nós queríamos ser. Então, assim, eu tenho uma vasta profissão, até brinco, falo, eu fui cabeleireira, eu fui técnico de enfermagem, eu estive expert de noiva na minha época, em 1989, dava o nome expert de noiva. Eu fui aquela pessoa que produzia todo o casamento, a flor, gente, que maravilha! tudo isso. Eu fazia tudo isso para as noivas. E também organizava shows e eventos. E aí passei a ser produtora, né? E aí eu comecei assim e hoje estou aqui apresentando esse programa, voltando para o Rio de Janeiro. Fiquei 8 anos fora,
Você ficou 8 anos aonde? Olha, eu mudei para Pindamonhangaba, fiquei São fora Paulo, é né? São Paulo, no interior de São Paulo, mas também fui para fora do país, fiquei um tempo, né, em Espanha e pretendo voltar, porque Espanha é um lugar maravilhoso, é a terra do meu sogro, terra do meu esposo, né? Assim, meus filhos são descendentes de Eu espanhóis. não conheço a Espanha, mas quero conhecer principalmente o Caminho de Santiago. Então, eu também vamos marcar para a gente ir Vamos juntas, juntas. porque é um caminho muito importante, muitos não sabem, mas ele começa lá em Portugal e lá tem um mosteiro de Maria Madalena, aonde Hum. virou um hospital e depois de ter virado um hospital, hoje já tem uma igreja. Algumas pessoas falam Nossa Senhora das Bicicletas, porque lá tem o pessoal vai muito de bicicleta, e eu pretendo fazer esse caminho de Compostela, que era o caminho dos discípulos, era o caminho dos apóstolos, era o caminho de Febe, era o caminho de Priscila, todos passavam por ali, e é um caminho milagroso, e é uma história, para mim, eu fico muito emocionada em falar, porque é só em saber que Santiago, ele foi perseguido, foi morto, né, por levar o evangelho, as pessoas não sabem muito a história verdadeira sobre isso. Então, assim, algumas pessoas me chamam de pastora moderna, né? Mas eu não me acho moderna, não, porque eu estudo bem, bastante a palavra de Deus, procuro fazer o que Jesus fazia, eu não me preocupo com os outros, mas sim levar uma palavra de amparo, uma palavra de amor, uma palavra de acolhimento e de ajudar as pessoas a se encontrarem. Porque muitas das vezes tem pessoas que vai se encontrar no catolicismo, tem pessoas que vai se encontrar na Umbanda, outras vão se encontrar no espírita kardecista. Cada um tem que se encontrar É, para e ver. toda religião tem o seu lado É, bom, o lado do amor, né, sim. que é o principal. As O pessoas, objetivo maior é esse. sim. Amai-vos uns aos outros, Como eu vos né? amei. Exatamente. Então, assim, e o interessante que eu quero deixar bem claro para o pessoal evangélico, né? Que eu acho que o nome evangélico é moda. Para mim, tem que existir um nome só: cristianismo. Todos nós somos cristãos, porque todo aquele que crê em Cristo é cristão. A via é o caminho que a pessoa escolheu. Então, assim, nós temos aí a Igreja Católica está, assim, em primeiro lugar em missões e amparo às pessoas necessitadas. Nós temos os espírita kardecistas, com maior número de trabalhos sociais e médicos formados atendendo pessoas, dentistas, enfermeiras, trabalho social grandioso. A igreja evangélica que está na frente ainda é a universal. É, Ninguém ainda não bateu a universal de trabalho social, tá? Então, entendi. assim, dentro da pesquisa, a Assembleia de Deus tem muito? Tem, eu faço parte da Assembleia de Deus, a Assembleia tem muito trabalho social, tem muito trabalho de missões, mas a igreja, né, ela deveria se unir mais para ajudar mais. Nós fazemos o trabalho que eu digo que é do governo, do Estado. Nós ajudamos muito, mas não só nós temos que colocar que os espírita kardecistas também fazem esse trabalho e a Igreja Católica faz esse trabalho, e é um trabalho muito bom. Eu conheço muitos padres, muitos freis que estão aí fazendo um trabalho maravilhoso e eu agradeço a eles por ter me ensinado muito. Sabe, uma coisa que eu quero deixar aqui que para mim foi marcante. Primeiro, um casamento que eu celebrei Que numa igreja bacana, católica. bacana, Eu estava ali bacana. junto com o padre, porque era o sonho da noiva, e eu estava ali. A outra foi participar, eu quero mandar um beijo para o pessoal de Friburgo, que eu participei da missa de corpo presente da Bruna. Eu conheci essa família no Hospital da Lagoa, fazendo visita, e ali fui até a casa da dona Marta para estar na missa de sétimo dia, e fui à missa,
tive o prazer de cantar as músicas que a Bruna gostava de ouvir e tive o prazer de participar de púlpito com o padre lá em Santo Antônio, na igreja de Santo Antônio, em Nova Friburgo. Com certeza esses momentos ficam na memória da gente para sempre. E eu acho que isso é que é importante. Eu acho que é viver sempre o nosso presente, aproveitar todos os momentos, sentir todas as emoções. Eu acho que isso é muito bacana. Vamos só ouvir mais uma musiquinha? Sim. Vamos continuar na bossa nova. Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinícius e Tom Jobim. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Olá, estamos de volta. Bom, uma maravilha conversar com a Vânia, que delícia, gente, conversar com a Vânia. Mas hoje, infelizmente, o meu programa vai ter que finalizar com 1 hora. Eu não vou conseguir ficar até o final, eu tenho um compromisso. Hoje é o aniversário da minha filha, ela está comemorando. Vou chegar atrasada lá, mas também não quis deixar de estar aqui com vocês, que eu adoro apresentar esse programa, me sinto muito feliz. Então, eu disse, vamos ficar um pouquinho com meus ouvintes e um pouquinho com a minha filha, porque, como a gente conversou aqui, esses momentos com a família, com os nossos filhos e amigos são importantes. Então, realmente, eu preciso estar hoje com a minha filha. Então, a gente vai terminar daqui a pouquinho, mas vamos ainda ouvir um pouquinho do que a Vânia tem para nos contar. Mas, Vânia, eu queria aproveitar e falar para você que mês passado eu participei do 28º desfile solidário da Casa de Apoio à Criança em Tratamento de Câncer e suas famílias. Esse desfile acontece 2 vezes por ano e, normalmente, assim, tem artistas, tinham pessoas que participaram do BBB, tinha lá até o Claudinho, né, o Claudinho, não, o Bochecha, né, o Bochecha, que fazia par com o Claudinho, e as crianças desfilando,
as crianças da Casa de Apoio em Tratamento de Câncer desfilando também, elas desfilam junto com os artistas, com os famosos, e eu participei desse desfile. Tem jovens, alguns jovens e adultos, e eu gosto de participar, porque é uma forma também de divulgar o evento no meu Instagram, e eu acho que é super importante. Então você falou sobre o que você passou, né, o que você viveu em tratamento de câncer e que você hoje ajuda outras pessoas. E essa casa de apoio de Santa Teresa faz um projeto também maravilhoso, entendeu? Ai, eu vou um dia lá para poder ver, para conhecer Vai sim. você. O Instagram é CACCST, que é Casa de Apoio à Criança com Câncer de Santa Teresa. Então você pode acompanhar e você vai gostar muito, tá, do trabalho que eles fazem. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir, inclusive. Tá, eu comecei somente assistindo e como patrocinadora de influenciadoras de uma loja que eu tinha, e ano passado a mãe de uma influenciadora me incentivou a desfilar. Então desfilei no segundo semestre do ano passado e desfilei agora no mês passado, que é o encontro do primeiro semestre, e quero continuar participando, quero ajudar no que eu puder. Muito bom ajudar, sabe? Eu acho que as pessoas têm que cada dia mais ajudar, porque é muito importante para as crianças. Eu já fiz também um trabalho para ajudar uma determinada casa, né? Aqui de Botafogo, também de crianças, e nós fizemos um evento, um desfile de noivas, arrecadando alimentos para aquelas crianças, para que fizessem um Natal feliz. E nós conseguimos ali fazer o Natal daquelas crianças, né? Agradecendo ali o Clube do Sargento, né, da Aeronáutica, ali é Cascadura, né? E eles ajudaram, eles doaram 50 cestas básicas. Não, Então, e ver a assim, carinha das é crianças maravilhoso. felizes, É. gente, não tem preço. Não, não tem. Essa energia volta para a gente, É muito sabe? bom. Muito bom Eu mesmo. acho assim muito bom. Ai, olha, que pena que está chegando no É, final, mas exatamente. finalmente Bom, então, Vânia, coloca para a gente as suas considerações finais, fala novamente para os nossos ouvintes os seus contatos, redes sociais. E eu, gente, peço que vocês continuem acompanhando o programa da Vânia Pérez, acompanhe ela também nas redes sociais que ela vai estar passando aqui para vocês. Gente, que maravilha, amei a sua história, amei. eu estou E escrevendo um livro agora, né? Eu não queria escrever, porque a minha história é um pouco dolorosa, porque eu fui sequestrada, torturada, então assim tem hora que é muito difícil. Mas aí o psicólogo falou que era bom eu colocar Mas essa então, história. eu ia dizer justamente isso, Hum, isso para você. Quanto mais a gente fala da nossa história, mais a gente vai se curando. Quando a gente sim, consegue falar de verdade, sem chorar, com firmeza, significa que a gente conseguiu se se curar. E curar. a gente se cura não só contando a história em palestras, em storytelling, como também escrevendo. Cada vez Sim, que a gente tem coragem de colocar no papel aquilo que doeu, aquilo que, né, que foi difícil para a gente está se curando, a gente está ressignificando essa dor, uhum, transformando essa dor, muitas vezes, em potencial, em ajuda a outras pessoas sim, sim. e coisas muito. E trazendo energia para a gente muito melhores, novas portas. Sim, então eu vou estar escrevendo, assim, eu comecei já a escrever vários livros, é porque eu trabalho muito. Então eu tenho um livro que é só a história das noivas, primeira noiva que eu casei e a última, a gente vai estar contando aí a história da vida de vários casais, principalmente da Michelle e do Adriano, e várias outras noivas que superaram o câncer e que hoje estão aí, têm seus filhos, venceram, né?
conseguiram, e é uma trajetória muito linda essa de casamento. Mas escreve sim, porque você tem muita história para contar, vale Tenho. muito a pena. E essas histórias vão, com certeza, ajudar outras pessoas, vai ajudar a transformar a vida de outras pessoas, porque elas podem se identificar com essas histórias, se conectar com essas histórias e também se curar, ajuda a curar, né? Sim, outras pessoas, é. E, assim, eu quero também estar deixando aqui um abraço para a irmã Glória, ali da Tijuca, da Rua Uruguai, número 4. A irmã Glória venceu um câncer de mama, ela ora por várias pessoas, tem um ponto de oração toda sexta-feira. Ela está ali, a Denise me passou aqui uma mensagem. Um beijo, viu, irmã Glória, e para todo o povo aí da Tijuca. Eu quero deixar para vocês aqui, entra lá no meu Insta, lá está a cantora Vânia Pérez, mas no meu TikTok, nas outras, está jornalista Vânia Pérez. Então, você entra lá, você vai ver alguns quadros dos programas de rádio, também a trajetória nossa, as nossas viagens. Então, é só você entrar lá, @cantora Vânia Pérez, com Z, tá? Ponto, né? Cantora Vânia Pérez, @gmail.com, tá? Entra lá e deixa lá seu recadinho para mim no Instagram. Pode estar nos seguindo, viu? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para estar falando um pouquinho de mim aqui para você. Foi muito bom estar aqui com você, viu? Gente, fica ligado também no programa. Nesse programa é muito bom, assim, foi maravilhoso para mim. Passou tão rápido que eu nem senti. Passou muito rápido. Eu que quero agradecer a sua presença, adorei ouvir a tua história. Com certeza, ouvimos um pouquinho, tenho certeza absoluta que você tem muito mais para contar para a gente. Quero saber mais da sua história. Parabéns, tá? Obrigada. Por tudo que você superou e por tudo que você tem feito para ajudar a tanta gente. Sim, eu quero agradecer meu esposo, meus filhos, que me ajudam muito, minha mãe, eu tenho filhos do coração, mandar um beijo para meus filhos, para minhas netas, Fábio e Márcia, né, Lorena, ó, Raíssa, beijo da avó. Então, assim, eu tenho os filhos do coração e tenho meus 3 filhos, né? É. Ariel, Ana e Oscar, muito obrigado por vocês me ajudarem, porque meus filhos já fizeram de tudo nesses trabalhos sociais, né, que a gente faz. Também mandar um abraço e um beijo para o pai Carlinho, ali da Tijuca. Ele tem um centro espírita, né, e um centro de umbanda, e é uma pessoa muito dócil, uma pessoa maravilhosa, sabe. Eu conheci várias pessoas ali. Muito obrigada. E o pessoal do Renascença, a Pati, a nossa querida Márcia, né. Obrigado, Márcia, por me trazer para essa rádio tropical, que é uma maravilha, viu? A Bacana. Márcia Renault, que me trouxe para cá. Muito E eu obrigada. queria concluir o programa com uma frase que é a seguinte: quando a dor do próximo não te incomoda, a vida perde o sentido. Gente, a gente precisa realmente entender a dor do próximo, acolher a dor do próximo, que infelizmente tem pessoas que, pelo contrário, são felizes com a dor do próximo, fazem questão muitas vezes de ferir o próximo, porque as pessoas feridas ferem, as pessoas curadas curam. Então, infelizmente, as pessoas feridas, elas ferem outras pessoas e elas ficam felizes em ferir as outras pessoas. Então, assim, vamos orar por essas pessoas, tá? E buscar um mundo cada vez melhor, né? Vamos ajudar uns aos outros Sim, como e eu falo, nessa fala que você colocou, eu quero dizer assim, nós não temos só que ajudar, nós temos que procurar fazer um mundo melhor, com procurar certeza. abraçar aqueles que precisam. Tem pessoas que precisam só de um abraço, sabe? E não custa nada Não, um abraço. e até os nossos filhos, É, né? A forma como a gente cria os nossos filhos, a gente está trazendo é, pessoas melhores para construir um mundo melhor. sim. Então, ficamos aqui.
Até a próxima terça-feira. Espero vocês no Instagram da rádio, no Facebook da rádio, fazendo seus comentários. E acessem também a plataforma do YouTube da rádio para assistir novamente os programas que vocês perderam, tá? Ou até assistir novamente esse programa que foi maravilhoso com a querida Vânia Pérez. E espero vocês na próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.